Que assim seja, muito obrigado. Estão todos me ouvindo bem? Eu gostaria de convidá-los novamente a fecharem os olhos, buscando sentir o momento presente, conectar novamente a nossa mente com esse ambiente, com essa atmosfera deste espaço online que foi reservado para nós. Vamos sentindo a tranquilidade que toma conta de nossos corações, ou buscando essa tranquilidade para os nossos corações, para as nossas mentes, sentindo a presença dos nossos anjos da guarda, ou como chamamos também, mentores individuais. Vamos sentindo esses amigos e procurando agradecê-los. A sua dedicação constante a nós, o seu amparo, a sua presença dedicada e carinhosa. Nós vamos agradecendo também ao mentor espiritual desta fraternidade que nos acolhe, ao mentor da assistência que nos acolhe. E vamos sentindo que esses amigos estão aqui em nome de Jesus. E vamos sentindo também a presença de Jesus em nossas vidas, através deles, através dessa oportunidade que nós temos de estarmos aqui agora, de todas as bênçãos que nós percebemos e até aquelas que nós ainda não percebemos. Vamos sentindo a presença de Jesus por nós, em nossa jornada. Vamos agradecendo ao Mestre Amigo e pedindo a Ele que continue nos envolvendo, para que nós possamos também perceber a presença do Criador em nossas vidas. E ao Pai, de amor e de renúncia, nós vamos ofertando a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Vamos então, pedindo a Deus a permissão para iniciar mais uma conversa. E hoje nós vamos falar sobre o tema Jesus, o homem integral. Existe uma diferença entre uma pessoa íntegra e uma pessoa integral. Então, a pessoa íntegra, ela é pura, honesta, correta com os compromissos, busca agir de forma ética, ou seja, é uma pessoa que tem integridade moral. E a pessoa integral é aquela que busca o equilíbrio entre o corpo, a mente e a alma. Então, ela busca o equilíbrio físico, mental e espiritual. Eu encontrei essas definições nesse comentário num blog que se chama Amadoria. E aí, nesse blog também há os seguintes dizeres, assim, na chamada da capa, né, sobre esse assunto. Que ser integral, projeto de vida. É como um título, né, de um artigo que a responsável pelo blog desenvolveu. E quando eu li esse título, né, Ser Integral, Projeto de Vida,
comecei a me perguntar, né, quantas pessoas, na verdade, têm a consciência de que a busca pelo equilíbrio da alma é um projeto para a eternidade. O único ser integral que passou pela Terra deixou uma receita. E aí tem alguns itens nessa receita. Por exemplo, amar ao próximo como a si mesmo. E também pagar o mal com o bem. Também deixou lá escritinho na receita para a gente pensar sobre o que é a verdadeira propriedade. E como empregar bem a riqueza. A pessoa pediu para a gente pensar no sentido dessas coisas. E aí ele acrescentou mais dicas. Ele disse, por exemplo, que fora da caridade não há salvação. E aí, quando pensamos em caridade, nós vamos refletindo sobre o processo de Jesus na Terra e com a Terra. Imagine, será que é possível para nós imaginar todo o esforço que esse ser fez? Eu imagino que a caridade que Jesus fez por nós, a nossa ciência não alcança. E há um livro sobre esse assunto, que se chama O Sublime Peregrino. Para quem não conhece, a capa dele é assim, não sei se dá para ver muito bem. O autor espiritual desse livro é o Ramatiz, e ele fala sobre, entre outras coisas, fala sobre o processo, o período gestacional de Maria, fala sobre o porquê da vinda de Jesus ao nosso planeta, sobre a sua descida, o processo de vir até aqui, sobre a natureza do corpo de Jesus, porque Jesus é um espírito puro, né? Nós espíritas acreditamos que Jesus é um espírito puríssimo, nós ainda o chamamos de Jesus, né? Então nós acreditamos que ele é um espírito puríssimo e por essa razão ele tem uma conexão direta com o nosso Criador, é capaz de compreendê-lo e de realizar a vontade dele, e por isso reuniu uma equipe, iniciou um trabalho de preparação do planeta Terra, nos proporcionando esse ambiente que nós estamos nele hoje, vivendo hoje, com a oportunidade de trabalharmos por sermos integrais, almas, né, integrais pela eternidade, almas equilibradas, né? Então, almas nesse sentido de ser integral, significando alma equilibrada, equilibrada pela eternidade. Então, Jesus nos proporcionou esse ambiente de aprendizagem, que é a Terra. Imagine o nível de esforço que este espírito fez para estar num corpo de carne como o nosso, num ambiente denso como é a Terra, e convivendo com pessoas no nosso nível de conhecimento, ainda infantil. E Jesus fez esse esforço, segundo Ramatiz, para acelerar o processo de evolução da humanidade terrena. Ele desejava proporcionar a redenção da maior parte possível das almas que habitavam a Terra, durante o chamado juízo final, aquele momento da separação do joio e do trigo, dos lobos e das ovelhas. E ele era o verdadeiro homem de bem, autorizado a falar em nome do Pai. Por isso ele trouxe um código moral de conduta angélica, os costumes da vida angélica que são pregados pelo universo.
porque o evangelho de Jesus não é o evangelho da terra. E o objetivo do código moral de conduta angélica universal que ele nos trouxe é proporcionar a salvação da alma do homem, libertando essa alma dos instintos, das ilusões da vida material, libertando a alma do exílio obrigatório para um planeta ainda inferior à Terra. E aqui eu estou parafraseando o Ramatiz, essas são palavras dele. E aí Jesus nos mostra do início ao fim, com a sua conduta, o que é ser íntegro. O que é estar inteiro num propósito, inteiro nas relações, inteiro na vontade com V maiúsculo, inteiro no exercício da fé, inteiro no exercício da caridade. Então, com a presença de Jesus na Terra, Deus nos permitiu o exemplo do máximo. Nós tivemos o exemplo daquilo que é o máximo. Para quê? Por quê? Para que esse exemplo ficasse marcado nos nossos corações. Mesmo assim, mesmo que tenha ficado marcado naquele lugar mais esquecido, mais profundo e mais difícil de alcançar. Mas ficou. Para que a gente sentisse o desejo, mesmo lá no fundo, o desejo de ser como ele, um dia. De agirmos como ele, de vivermos como ele, de pensarmos como ele, apesar da nossa condição momentânea de oferecermos o mínimo. Mas isso não nos impede de mirarmos o sol, que é o Cristo. E de ter esse sol, de ser o sol, assim como ele foi, nada nos impede de termos isso como objetivo. E é assim, de pouco em pouco, oferecendo o mínimo a cada dia e caminhando milimetricamente pela estrada do bem, sentindo que esse é o nosso objetivo. É assim mesmo que todos um dia, todos nós, aqui presentes, encarnados e desencarnados, um dia nós seremos como Jesus. É até difícil pensar isso, parece um exagero. Se a gente for usar alguma palavra assim, próxima do nosso cotidiano, é até pecado. A gente pode pensar que é até pecado isso, para o nosso processo. Mas é verdade. É a verdade. Claro, a distância que a gente está disso acontecer é a mesma distância que há no processo evolutivo entre nós, a nossa consciência humana, e a consciência, dos animais, as consciências em aprendizado no mundo animal. Mas um dia, as consciências em aprendizagem no mundo animal serão como as nossas consciências humanas. E nós aprendemos isso com o Consolador Prometido, com a doutrina espírita. É o que a doutrina nos ensinou. Novamente, trazendo aqui as palavras de Ramatiz, talvez para muitos Jesus seja um mito. E pensar que uma entidade divina como ele se permitiu tanta dor
para estar entre nós pode até ser um exagero, uma invenção, fantasia mesmo, uma coisa assim, passível de argumentação. Mas Ramatiz diz o seguinte, exatamente com essas palavras: no entanto, Jesus, o mito esquecido pela história profana, a história comum, digamos assim, ainda é o medicamento salvador do homem moral e psiquicamente enfermo do século atual. Só o seu amor e o seu evangelho poderão amainar as paixões humanas e harmonizar os seres numa convivência pacífica e jubilosa. Se Jesus fosse fruto da fantasia religiosa, então teríamos de concordar com a inversão de todos os valores do conhecimento humano, a ponto de não distinguirmos o fantasioso do real. Que força poderosa alimentou a vivência desse mestre cristão imaginário, fazendo-nos reconhecer-lhe um porte moral e espiritual do mais alto quilate humano. Qualquer homem pode negar a existência de Jesus, porém jamais há de oferecer ao mundo conturbado e corrupto uma solução mais certa e mais eficaz do que o seu evangelho. Então, tomemos Jesus e sua conduta como modelo, tomemos Jesus como guia e que busquemos agir a cada dia um pouquinho, tentando nos aproximar dele. E aí, em cada situação, que a gente possa se perguntar: o que Jesus faria? O que ele faria para ajudar? O que ele diria para essa pessoa? Como será que ele lidou com a frustração, com as vitórias? Como Jesus superou as dificuldades? Como Jesus lidou com o medo, com as incertezas? Então, que nós possamos buscar na sua trajetória as marcas, né, das pegadas que ele deixou. E aí, quando a gente menos esperar, nós vamos sentir que os nossos passos, pela misericórdia divina, se encontraram com os dele. Eu agradeço a todos pela oportunidade. E vou convidando novamente a fecharem os olhos e agradecerem por esse momento. E vamos vibrando intensa luz, mais uma vez, pela oportunidade que tivemos. Vamos vibrando intensa luz pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelo tratamento que nós recebemos aqui, pelo tratamento que os desencarnados têm a oportunidade de receber aqui conosco. Vamos vibrando intensa luz pelo nosso planeta, pelo nosso processo de transformação. Vamos vibrando intensa luz, pedindo licença para vibrar por nós mesmos, muito amor pela nossa caminhada, que nós possamos nos acolher os nossos sentimentos mais difíceis, aprender com eles, superar. Vamos vibrando intensa luz ao bem universal, vibrando para que a espiritualidade amiga leve o amor,
energias de amor nesse momento, onde houver maior necessidade. E vamos dando graças a Deus e que assim seja.